Nos círculos de entusiastas de carros, tração dianteira é tração errada, aceleração pior, torque steer, subesterço, não dá pra fazer drift, que se dane isso, tô fora. Ainda assim, não é de todo ruim. E aí galera, eu sou o Stipe e estes são os 7 carros de tração dianteira mais impressionantes já feitos. A roda dianteira vai... Integra Type R U corrente contínua. 2 Type R é considerado por muitos como o melhor carro com tração dianteira já feito. Sem ressalvas, sem poréns, simplesmente o melhor de todos. E quando eu te contar até onde os engenheiros foram com ele, você pode acabar pensando o mesmo. Para começar, ele é leve, desconfortavelmente leve. Retiraram ar-condicionado, isolamento acústico, teto solar, controle de cruzeiro, espelho do parasol e limpador traseiro. Ainda assim, não bastou. O para-brisa ficou 10% mais fino, as pequenas rodas de 15 polegadas também foram aliviadas para reduzir peso. E você achava que lutadores de UFC faziam muito esforço para perder alguns quilos. Além disso, o chassi ganhou reforços para ficar mais rígido que minha avó falecida. Sinto muito pela sua avó, mas se eu souber quem a matou... O resultado é uma dirigibilidade que nem parece tração dianteira. Quanto ao motor, ele foi montado à mão, 1,8 litros com cilindros lubrificados com molibdênio. Quando o VTEC entra em ação, uau, ele gira até 8.700 RPM e gera 190 cavalos. Não é tanto quanto os melhores do JDM, mas com sua dirigibilidade precisa, o Integra mais do que compensava isso. Essa falta de potência fez o Integra nunca ganhar prêmios dos garotos do JDM, mas adultos que reconhecem seu valor sabem atribuir um preço a isso. Agora já é tarde demais para isso. Citroën Santiactiva. Em 1955, o mundo foi apresentado a isto, o Citroën DS, que foi provavelmente o carro mais avançado e inovador desde a invenção dos automóveis. E qual era o seu maior destaque, você pergunta? A suspensão hidropneumática mantém o carro suave e nivelado, independentemente da irregularidade da estrada ou de quantas rodas tenham caído. Mas aquela era apenas a primeira e uma versão muito rudimentar dessa tecnologia, especialmente se comparada ao que o Xantia Activa recebeu após 40 anos de melhorias. Agora, com um monte de computadores que leem, medem e ajustam a suspensão milhares de vezes por segundo, o controle da carroceria estava em um nível quase divino. Quer um exemplo? Aqui está como um carro comum faz curvas. Viu como a inércia faz ele inclinar para fora? E o Xantia Activa? Plano como Taylor Swift. Mas não pense nem por um momento que isso era algum carro esportivo super rígido. Não. O conforto ainda era prioridade acima de tudo. Veja, o carro faz curvas sem inclinar, e o resultado disso é incrível. Acontece que, quando as 4 rodas têm a mesma quantidade de aderência, você pode fazer as curvas em uma velocidade maior, como foi demonstrado no temido teste do Alce. E quanta velocidade? Mais do que a McLaren 675 LT ou o 911 GT3 RS. O RS, porra. Além disso, o Citroën estava com os pneus finos normais. Acho que devo ser honesto e dizer que o Activa também tinha direção nas 4 rodas. Mas ainda assim, um Citroën velho, pequeno e fuleiro com tração dianteira consegue ter mais estabilidade que um GT3 RS. Como? Sinceramente, se havia um sinal de que a Matrix estava quebrada, era esse, não o tal do Andrew Tate. Cadillac Eldorado. Quando algo é o melhor da categoria, as pessoas costumam dizer que é o Cadillac daquilo. Airstream Deluxe A4, o Cadillac dos papéis. Essa expressão vem dos tempos antigos, quando os Cadillacs eram verdadeiros iates terrestres, circulando pelas estradas e impondo respeito pelo tamanho e classe. Mas você sabia que, em 1967, o mais chamativo deles, o Eldorado, mudou, pasmem, para a tração dianteira? Sinceramente, não vejo problema nisso, já que ninguém está participando de corridas ou drift com esses carros. Além disso, como não havia túnel de transmissão passando pelo meio, o Eldorado ficou ainda mais espaçoso. Esse era um coupé de 2 portas que podia acomodar 6 pessoas. 6! Quão grande é o que fica sob aquele capô enorme? Está pronto? Um V8 de 7 litros com 340 cavalos de potência. Uau! Imagine o torque steer com um monstrão desses e agora considere que esse era o menor motor que você podia ter. Depois teve um de 7,7 litros e por fim um de 8,2 litros. Esse foi o maior motor em um carro de rua até o Viper de segunda geração e era direcionado às rodas dianteiras.
Potência 400 cavalos. E agora vem a parte realmente impressionante. Apenas alguns anos depois, esse V8 8,2 estaria entregando míseros 190 cavalos. Isso dá 23 Harry Potters por litro, ou para ilustrar melhor, menos do que esse cortador de grama produz. Como eu consigo tão poucos cavalos de um motor V8? As normas de emissão são as culpadas. Dodge Neon SRT4. No outro extremo, bem longe do grande e extravagante Eldorado, está o Dodge Neon, uma verdadeira e certificada lata velha. Ele foi feito para ser o mais barato e básico possível, e o mesmo vale para a sua versão rápida também, a SRT4. Exceto que não era uma lata velha. Depois que a equipe Viper mexeu, ficou barato e básico, mas não uma porcaria. Ele foi lançado como uma resposta à febre de Velozes e Furiosos, quando todos os jovens queriam tunar e modificar seus carros enquanto falavam coisas como yo, 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 mano e bru. Então alguém na Dodge teve uma ideia brilhante. Por que não vender para eles um carro já pronto assim? Asa enorme, turbina enorme e subwoofer enorme. Tudo o que você precisa fazer é colar seus adesivos de waifu por todo o carro e pronto, está feito. Sério? Ou você pode deixar ele original e ainda assim sujar as calças porque esse neon era incrivelmente rápido. Um 4 cilindros 2,4 turbo com 230 cavalos de potência pode não parecer muito, mas de alguma forma, sinceramente não sei como, ele destrói um Nissan 350Z facilmente. Bom, na verdade eu sei como. O Neon era muito mais leve, 180 quilos mais leve, e isso era principalmente porque ele era bem básico. Por que instalar vários equipamentos se quase todos serão trocados por peças de performance de qualquer forma? Além disso, não tinha silencioso. Só o turbo já abafava o barulho do motor o suficiente para passar nos níveis de regulamentação. Então eles simplesmente deixaram assim. Não tenho certeza se era original de fábrica. Lancia Thema 832. Em meados dos anos 80, a Lancia tinha um problema. Bom, na verdade tinha vários, mas um deles era esse. Todos aqueles gerentes de nível médio, eles não gostavam muito do sedã executivo deles, e acho que sei o motivo. Simplesmente não é nada atraente com esse design quadradão e sem graça. Sério, parece que copiaram o carro daquela placa de trânsito. Mas em vez de fazer um facelift, a Lancia teve uma ideia bem ao estilo Lancia de como deixá-lo mais interessante. Eles simplesmente colocaram um motor V8 da Ferrari nele. Ok, agora você chamou minha atenção. Exceto que mal dá pra perceber que ele tem um. Além deste emblema e de um aerofólio retrátil quase sempre escondido, o primeiro da indústria, aliás, não havia nada que indicasse que esse tema era um super sedã como muitos pensavam. Bem, isso porque não era. Uma versão turbo de 4 cilindros era mais rápida, e quanto ao M5, cara, aquilo era como outro nível de velocidade. Então talvez considere mais como um Gran Turismo de luxo que por acaso tem 4 portas e tração dianteira. O motor 308 recebeu um virabrequim de plano cruzado que mudou o som agudo típico da Ferrari para um ronco grave, mais adequado para um sedã de luxo. Agora você deve pensar que a Lancia com motor Ferrari é algo único, mas não é. O Stratos, criado para Rally, também tinha um, e ela também não é única por ser o único sedã com motor Ferrari. O Maserati 4Porte também tirou esse mérito. É o único carro com motor Ferrari que manda potência para as rodas dianteiras, o que já o torna legal para esta lista. Nismo GT-R LM. Como eu disse, tração dianteira não é ideal para velocidade. Não lembro de nenhum carro de corrida, fora os baseados em carros de produção, que tenha optado por ela. Bem, qualquer carro de corrida, exceto esse GT-R LM realmente estranho. O que diabos é isso? Mas eu entendo. Se tudo o que você quer fazer é apenas repetir o que todo mundo está fazendo, não pode esperar uma verdadeira revolução em velocidade como a Nissan estava buscando. Faz sentido, né? E não é tão idiota quanto parece. Mudar totalmente o layout do carro de corrida traz muitas vantagens. Perfil aerodinâmico superior, difusor traseiro ampliado, fluxo de ar otimizado pelo carro, maior eficiência do sistema de recuperação de energia cinética e mais. Não tenho tempo para explicar tudo em detalhes, então por favor assista ao vídeo do Engineering Explained sobre o LM. É realmente fascinante, mas eu vou falar sobre o sistema híbrido dele. Não é elétrico.
Na verdade, ele usa um volante de inércia separado que gira até 19.000 RPM e adiciona até 750 cavalos quando acionado, totalizando 1.250. O restante do grid mal chega a 900. Agora, eu sei o que você quer saber. Como foi o desempenho do Longboy GTR? Sinceramente, tipo o Titanic. Todos os três quebraram, e o único que conseguiu rastejar até a linha de chegada estava tão longe do ritmo vencedor que foi desclassificado. Alguma regra sobre ter que completar pelo menos 70% da distância do vencedor? Olha, toda a matemática confere. O GTR-LM com tração dianteira deveria funcionar, mas também deveria passar mais tempo em desenvolvimento para resolver todos esses problemas. Uma pena o que disseram os contadores da Nissan. Isso não vale a pena. Antes de continuar, seguem menções honrosas. Consegue adivinhar? Escreva nos comentários. Ei, chefe! E em primeiro lugar, Megane Trophy Airy. Não entendo por que a Renault valoriza tanto o recorde de carro de tração dianteira mais rápido em Nürburgring, mas parece disposta a tudo para manter esse título. E quando eu digo tudo, quero dizer colocar tanta coisa exótica e esforço em um hatchback familiar até ele custar 90 mil dólares. 90 mil dólares. Você está brincando comigo? Esse é o tipo de valor de um Cayman GT4. Será que ele realmente é tão bom assim? Vamos descobrir. Lembra como o Integra ficou mais leve em comparação? O Trophy é praticamente anoréxico. Não estou tirando sarro de você. Eles realmente conseguiram cortar o equivalente a uma liso inteira em relação ao já leve Megane RS. Todas as superfícies de vidro ficaram mais finas. A tela do sistema multimídia é menor e mais leve. Os bancos traseiros foram removidos e os dianteiros são conchas de carbono com fina camada de espuma. Eles podem parecer macios e confortáveis, mas pode acreditar, você se sentiria mais confortável sentando em um pau. Além disso, há freios de cerâmica e rodas de carbono, uma combinação muito cara e rara, comum apenas em hipercarros. Então imagine ver isso em um hatch francês. Isso é uma loucura. Basicamente, o Trophy R é tão rápido quanto um carro de rua com tração dianteira, e 300 cavalos pode ser, e dane-se quanto isso vai custar. Viu como ele é rápido? 7 minutos e 40 segundos, ou seja, mais rápido que o Cayman GT4, mais rápido que o Murcielago LP640. Mais rápido, até mesmo que o Veyron de 1000 cavalos. Pensando bem, 90 mil dólares pode até ser barato. E se você discordar, você é um snob ruim. Que vergonha pra você. Era isso por hoje. Espero que tenha gostado do vídeo. Assista outro conteúdo meu. Vou abrir uma cerveja. Até o próximo. Corta!